Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos iniciar, com o nosso livro, certo? Nosso L1 de 2021. O nosso conteúdo de hoje é primeiro capítulo, certo? Vocês vão acompanhar comigo. Primeiras comunidades humanas, certo? Então, vocês estão vendo logo na capa que nós estamos aí um homem, vestido de roupas pré-históricas, né? Então, ele está aí mostrando alguns símbolos, alguns objetos que tinha na pré-história, que foi melhorando, né, até chegar aqui. Não é isso? Então ele tem aí mostrando, logo no início também está mostrando a marca, a arte que eles faziam, né? Que era a arte que chama arte rupestre, que é justamente esses desenhos, né? As pinturas que eles faziam nas cavernas, certo? Então nós vamos iniciar aqui falando sobre um pouquinho sobre história, tá? A tia vai passar os slides. Nós vamos fazer uma leitura, né? Depois a gente vai comentar, a tia vai comentar com vocês vão prestar atenção, né, no que é história, né? Então, para conhecer o passado, nós estudamos história, que é a ciência responsável por estudar os seres humanos, né? Os seres humanos em diferentes tempos e lugares diferentes, né? Todos nós, desde o primeiro ser humano até as pessoas de hoje, somos agentes históricos, ou seja, transformamos a história, né? Isso inclui você também. Então, a gente tem uma história, né? Quando nós podemos perceber desde quando a gente nasce, né? Então, nós vamos crescendo e tudo vai acontecendo na nossa vida. E aí nós vamos fazendo a nossa história, né? A nossa vida. Então, tem pessoas que passam pela nossa vida, né? Formam também história, né? Vínculos, né? Então, aqui nós temos, ó. Agora já sabemos o que é história. Porém, o que é pré-história? Você já ouviu falar nesse termo, pré-história? Então, a pré-história é um período da história, assim como o nosso. Nesse período havia pessoas que se comunicavam, criavam e viviam. Por isso, os estudos pré-históricos também pesquisam as ações dos humanos, né, as ações humanas, mas em um tempo em que ainda não havia escrita. Então, não havia escrita, como vocês lembram que a gente acabou de falar sobre a arte rupestre. Então, eles deixaram a história dele através dos desenhos, né? Das pinturas que eles faziam nas cavernas. E o nome se chama arte rupestre, tá? Então, mas esse tempo ainda não havia escrita para registrar os fatos como temos atualmente. Então, hoje nós temos a escrita, temos computador, né? Temos a tecnologia para ajudar a gente, né? Então, a importância da escrita também, né? Tem um ditado que a escrita, né, atravessa os séculos. Pois então, é assim mesmo. Então, vamos passar para a próxima. Olha só, o que é que nós estamos vendo aí? Olha só, dinossauro, né? Nós estamos vendo dinossauro aí, né? Então vamos saber um pouquinho sobre esse dinossauro. Você certamente já assistiu a um filme ou desenho no qual os seres humanos pré-históricos e dinossauros conviviam. Isso acontece somente na imaginação das pessoas, pois os dinossauros viveram e morreram muito antes do surgimento dos humanos. Para você ter uma ideia, os dinossauros viveram em um período entre 230 milhões de anos e 65 milhões de anos atrás, enquanto os seres humanos surgiram há aproximadamente 7 milhões de anos. Ou seja, quando os seres humanos surgiram, os dinossauros já tinham sido extintos há muito tempo. Então, os dinossauros, os humanos não viviam com dinossauro, não ficaram. Por quê? Porque eles já eram extintos, né? Então, aqui tem uma atividade que vocês irão fazer.
certo? E aqui nós vamos também continuar, né, na próxima página, sobre ciência que ajuda. Quais são as ciências que ajudam? Qual é a ciência que ajuda, né, nessa história, né, no estudo da pré-história, né? Então, os seres humanos que viviam na pré-história não escreviam como hoje em dia, né? Então, para auxiliar nesse estudo, existia o quê? A arqueologia, que é a geologia, e a paleontologia. Então, o que é arqueologia? É a ciência que estuda os povos antigos por meio dos vestígios, né? Dos materiais que os povos deixavam, né? Deixaram, como os fósseis, que são os objetos também, os monumentos e etc, né? Então, essa daí é a arqueologia, tá, pessoal? Então, mesmo que tenha passado pouco tempo nesse ambiente, eles irão organizá-lo para que, né, atenda a necessidade de sobrevivência. Os vestígios, que são o que? Os restos dos ossos, né, as conchas, os animais e os alimentos, utensílios de pedra, cacos de cerâmica e etc. Esses são alguns, né, dos vestígios, né, dos objetos que ficavam no passado, que tinham como para estudar, né, fazer o estudo. Então, vocês estão vendo aí ao lado uma escavação, né, dos arqueólogos para estudar. E aí, nesse caso aí, era num sítio, né, sítio arqueológicos. Tá? Eles trabalhavam no centro de pesquisa e laboratório para catalogar os artefatos encontrados nessa época, né? Então, hoje em dia ainda tem esse estudo, né, pessoal? Nós temos aqui a geologia, é a ciência que estuda e o subsolo. O solo possui várias camadas diferentes e quanto mais profundas essas camadas, mais antigas elas são, né? Então, os geólogos, eles também podem trabalhar em parceria com os arqueólogos em busca de vestígios, né, enterrados. Nós temos aí também paleontologia, que estuda as formas de vida, né, vegetal e animal da pré-história nos períodos anteriores, né? Por exemplo, através dos fósseis que a tia acabou de falar, né, para vocês, tá? E o que é fóssil, professora? Os fósseis são restos de animais ou plantas, né, que formam, né, permanecem, né, conservados da natureza, né, conservados na natureza. E aí vem o que? A paleontologia para fazer esse estudo, tá bom? Então, aqui tem um pouquinho, fique de olho que vocês vão falar, a gente vai ler mais um pouquinho, vocês vão ler em casa mais um pouquinho sobre os arqueólogos, né, que estudam aspectos, né, do cotidiano dos seres humanos, por meio, né, de restos, vestígios que a gente acabou de explicar, certo? Olha só. Aqui nós temos, né, a geologia que a tia acabou de explicar para vocês, né, a paleontologia também, vocês vão ler. A tia ficou falando, mas vocês vão ler direitinho no livro e tem no meu livro, tem aí também nas imagens, tá certo? Olha só, agora nós vamos fazer essa atividade juntas, mão na massa. Olha só, a letra B, ela se refere à geologia, nós temos aí, né, o solo. A letra C, nós temos aí paleontologia, que é os fósseis, né? A fóssil de um peixe. E a letra A nós temos aí a arqueologia, né? Que estuda, né, os humanos, né? A vida humana passada. Aqui nós temos a origem do ser humano, né? Os primeiros seres humanos eram muito diferentes, né? Uns dos outros, né? De nós, né? Eles eram muito menor do que tinha, né, o corpo coberto de pelos, tá? Seu rosto também era diferente, vocês estão percebendo aí, né? O crânio também, né, que era achatado, alongado, né, do que o nosso, certo? Então aí nós temos um casal, né? Observem aí um casal na imagem. Podemos ver o fóssil e a reconstrução de Lucy, cujos vestígios foram encontrados em 1974 na Etiópia, tá? Vamos passar aqui.
Olha só. Aqui já é a nossa segunda aula, tá, pessoal? Nossa segunda aula de história, tá? Primeiras comunidades. Olha só. Aqui nós temos a atividade mão na massa. A tia colocou a resposta aqui embaixo para que vocês observem. Então, a resposta aos primeiros seres humanos eram muito diferentes dos atuais. Eles eram mais baixos e tinham o corpo coberto por pelos. Seu crânio era mais achatado e alongado do que o nosso. Então, a segunda questão, pessoal, é resposta pessoal, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos os primeiros seres humanos. Ó, por volta de 2 milhões de anos atrás surgiu o gênero, né? O gênero Homo. Homo, né? Que é homem, ser humano. Os vestígios, nós temos aí os vestígios mais antigos dos primeiros Homo, foram localizados principalmente no leste da África, nos países chamados Quênia, Etiópia e Tanzânia, né? Então aí observem aí, né, esse homem. Tem também, gente, do homem habilis. Eles receberam esse nome por seres habilidosos. Eles eram habilidosos com as mãos, né? Pois era capaz de criar ferramentas rudimentares como madeira, pedra lascada, certo? Temos também o Homo erectus. O Homo erectus, ele recebeu esse nome porque sua postura era mais reta que do homem habilis, tá? Então, aqui são os 3 que vocês vão estudar, tá bom? Aqui na página seguinte, nós temos as transformações dos primeiros seres humanos. Nós temos aí as transformações que veio com o tempo, que transformavam ao seu redor. Há milhões de anos que separaram a origem do ser humano do homem sapiens. Apresenta muitas transformações. São as transformações físicas nos seres humanos e também culturais, que mudaram os hábitos dos primeiros humanos e asseguraram sua sobrevivência, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os nômades e os sedentários. Olha só, pessoal, aí nós temos os nômades e os sedentários. No início da humanidade, os primeiros seres humanos viviam em constante deslocamento para buscar abrigo e alimento. Por isso, dissemos que eles eram nômades, então aqueles que não ficavam sempre atrás de alimento, eles saíam muito, eles ficavam em busca, eles se deslocavam, né? Eles não ficavam fixos, né, no lugar não, tá? Então, ou seja, mudavam periodicamente de lugar em busca de alimentos e de ambientes mais favoráveis para a sua sobrevivência, certo? Então, aqui nós temos também, olha só, com o passar do tempo, os seres humanos desenvolveram a agricultura e aperfeiçoaram suas moradias. Para que conseguissem plantar e colher, as pessoas passavam muito tempo no mesmo lugar. Isso, com o tempo, muito homem passavam, né, ficar muito tempo no canto, né, ficava o quê? Como é que se chamavam? Se tornaram sedentários. Né? O sedentarismo foi muito importante para a história humana. Ela foi possível graças ao desenvolvimento de algumas tecnologias. Né? Então, aqui nós vamos agora falar sobre período paleolítico ou idade da pedra lascada. Né? Então, por volta de 2 milhões de anos atrás, o Homo habilis já produzia objetos rudimentares de pedra. Para moldar esses instrumentos, ele batia uma pedra na outra a fim de tirar lascas. Era o início da idade da pedra lascada, também chamada de período paleolítico, certo? Então, aqui nós temos, né, período paleolítico, né, nós temos agora aqui falando sobre as ferramentas, mostrando como eles usavam as ferramentas,
como é que eles faziam as ferramentas. Olha só, como é que ele fazia uma enxada, a ferramenta aí na agricultura para ajudar, que na época eles pegavam, né, a madeira, né, e aqui era a pedra. Então, eles usavam essas ferramentas, eles começaram a produzir as ferramentas, a ajudar ele no dia a dia, para a sobrevivência, tá? Então, aqui nós vamos falar sobre o período neolítico ou idade da pedra polida. Então, pouco a pouco, os seres humanos começavam a melhorar a técnica e polir pedra. Assim, há cerca de 10 mil anos, teve início a idade da pedra polida, ou período neolítico, como a tia acabou de explicar, né, para vocês. Então, vocês vão ler direitinho aí com calma nessa parte. E aqui nós vamos fazer uma atividade. Olha, pessoal, complete as frases corretamente. A história é a ciência que estuda os seres humanos no tempo em diferentes lugares. Aí nós temos a história, a pré-história é o quê? O período paleolítico e o período neolítico, né? Então aí, nômades são aquelas pessoas que ficam em busca, saem várias vezes, né, em busca de alimento, melhores condições. Certo? Então, o domínio do fogo não alterou a vida dos seres humanos, pois costumavam, né, continuar a comer carne crua. Então, a letra F, nós temos V verdadeiro nômade, F, A, B, C, F e V verdadeiro. Tá? Aqui nós temos, né, as correções. Nós temos a terceira aula, são as correções que vocês vão ter aí, certo? E nós temos correções do FA e do livro, que a tia já fez para vocês. Olha só, aqui na letra A nós temos a postura ereta, né, que é o homem erecto. Nós temos a B, que nós falamos aí sobre a B, que ele é um homem, né, que é um homem que é com mais conhecimento do que os outros homens, né, na vida. Aqui nós temos a letra C, né, que percebemos esse nome. Nós temos aí a letra C, que nós temos aí tanto o erecto como o sapiens, como também o homem que tem a postura, né, ereta. Lembra que é o nome erectus? E aqui, gente, nós temos também a atividade do FA, que vocês irão corrigir nas páginas que a tia já pediu para vocês, tá? Aqui também tem a página do FA, que tá aí para vocês corrigirem, tudo direitinho, falando sobre a geologia, o dinossauro, né? Faz parte da natureza, que são fósseis, né? Que são restos de plantas ou animais que estejam conservados pela natureza, que é para fazer o estudo, não é? E aqui nós temos a atividade, né, que vocês irão fazer a árvore, né, que tem aí a árvore genealógica. Nós temos a análise, que vocês também irão fazer, que aqui já tem a resposta que a tia já colocou para vocês, do FA, certo? Aqui nós estamos falando sobre a tecnologia e a transformação que houve, né, com o passar do tempo. Também está aí a tecnologia, né, cultural, como ocorreu, tá? E aqui nós temos a atividade falando sobre o período paleolítico e o período neolítico, certo? E aqui nós temos as atividades, né, para continuar na página 121, que é o FA, né, na página 121, e a página também 122, que é falando sobre o período neolítico, ok? Certo? E aqui nós temos a quarta aula, mas aqui é para a próxima semana, tá bom? Nas próximas aulas. Então, fiquem com Deus, até as próximas aulas, tá bom? Beijo, até a próxima aula, até a quarta aula de história. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.